Olá pessoal, no ar mais uma edição do programa Retrato Falado e o meu entrevistado de hoje é o biólogo geneticista Eli Vieira. Eli, seja bem-vindo ao programa Retrato Falado. Muito obrigado, mestre. Uau, agora eu que agradeço, obrigado pelo mestre. Eli, certa vez você postou no Facebook um texto em que você dizia mais ou menos o seguinte, que você está lá em Cambridge, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, e você disse que há comportamentos sociais e preconceituosos que a gente tem por aqui, que lá seriam inaceitáveis. Estão dizendo de outro modo, a gente tem muito o que aprender com eles. Agora, em contrapartida, eu te pergunto, o que eles teriam para aprender com a gente? Eu acredito que é meio mito, mas talvez tenha um fundo de verdade, a cordialidade, a sociabilidade, o comportamento pró-social do brasileiro, que varia de região para região, né? Nós mineiros somos supostamente mais reservados, mas também temos essa cordialidade. Acredito que às vezes falta. Uma coisa de dizer um bom dia num corredor, esse tipo de coisa, às vezes eu acredito, mas isso é a minha experiência, que está um pouquinho em falta lá. Agora, quanto ao que nós temos a aprender com eles, também tem algumas coisas. Por exemplo, eu acho que é inaceitável cantada no meio da rua, por exemplo. Elogiar o corpo de uma mulher sem ser convidado, digamos assim. Isso é bem inaceitável, eu não vejo isso acontecer por lá. Piadinhas assim que são bem comuns no Brasil, sobre você usou rosa hoje, então você é homossexual, também creio que seja inaceitável por lá, eu nunca ouvi. Entendi. Tipo e você está em Cambridge já há quanto tempo? Há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Daqui a pouquinho a gente comenta também sobre os seus estudos por lá. Antes de a gente chegar nesse ponto da entrevista, queria te perguntar o seguinte: há coisa de mais ou menos 1 ano você se tornou popular em redes sociais em virtude de um vídeo que você fez respondendo ao Silas Malafaia, especificamente a uma entrevista que ele havia concedido para a Marília Gabriela. Sim. E após conferir a entrevista, é claro, você fez um vídeo, esse vídeo foi um sucesso em redes sociais, foi um sucesso no Facebook. Quase 1 ano depois, que balanço você faz desse ocorrido? O que eu fiz ali foi, eu vejo como basicamente defender meu campo de atuação profissional. E recebi ataques pessoais por isso, mas qualquer outro profissional poderia ter feito o que eu fiz tendo as mesmas ferramentas, né? Basicamente o que eu tinha ali, que a maioria dos outros biólogos genetistas não tem, é algum conhecimento de edição de vídeo, que já tinha feito isso no computador, e também interesse nessa área, né? Que a genética é um campo muito amplo, a genética do comportamento é um campo restrito da genética em geral, e dentro da genética do comportamento, a genética do comportamento humano. Então, o que eu fiz foi juntar algumas evidências de que o que o pastor tinha dito estava completamente equivocado. Inclusive, o modo como ele fala é comportamento e não genética, já por si só já é uma confissão de ignorância, porque existe uma área completa chamada genética do comportamento. No caso, então, a sua resposta ela foi a resposta de um biólogo, de um cientista, não sei a palavra que você preferiria usar, mas você também menciona a questão do ambiente. Então, se eu entendi bem a sua resposta, os fios condutores da sua resposta seriam a biologia, uma vez que você é biólogo, e também o ambiente em que a pessoa é criada. Seria por aí? É como se fosse assim, Lívio. A gente sabe hoje, e há algumas décadas já, que existe uma base genética. É como se a gente tivesse descoberto um novo continente, chamado América, mas tudo que a gente sabe é que tem um novo continente. A gente não sabe os detalhes, que povos vivem lá. Então, a gente sabe que tem a base genética, mas não sabemos os detalhes moleculares de como ela funciona. O mesmo pode ser dito sobre, por exemplo, a herança da altura. Então, por que pais baixos podem ter filhos altos, e vice-versa? Então, a gente sabe que há um componente genético lá, e objetivamente assim, porque a gente usa estatística, né, avançada, vê como a variação de uma característica, no caso comportamento sexual, está na humanidade, e vê-se que corre em famílias, traduzindo literalmente. É um caso de família, digamos assim, quando está mais concentrado estatisticamente em famílias do que em outras, mas isso não quer dizer que as outras também não têm. Então, a gente chama de herança de características complexas e multifatoriais. Multifatoriais no sentido de que há fatores herdados, genéticos, inclusive epigenéticos, depois eu posso falar um pouco mais, e fatores ambientais.
Mas entre os fatores ambientais, creio que não há muitas evidências que corroborem, por exemplo, uma visão freudiana, por exemplo, de que um menino tende a ser homossexual quando tem um pai ausente. Não há evidências de que isso seja o caso. Certo. Então, entre as características ambientais, acredita-se, por exemplo, que o ambiente uterino seja mais importante, o ambiente em que o feto cresce, ambiente no sentido de que hormônios a mãe está produzindo, como o sistema imunológico da mãe atua sobre o desenvolvimento do feto. Isso é parte da variação normal da população, não é variação patológica, não é variação doente, digamos assim. É um ocorrido, entre aspas, meramente biológico, nesse sentido. Eu não diria meramente biológico, mas também biológico, e que não se pode ignorar a parte biológica e dizer, como o pastor Malafaia disse, que ela não existe, ela é passível de ser ignorada, ou até apontar por outras coisas que também não há evidência convincente de que seja o caso, como, por exemplo, a homossexualidade é causada por abuso sexual infantil. Isso não há evidências disso. Meu convidado de hoje aqui no programa Retrato Falado, o biólogo geneticista Eli Vieira. A gente volta daqui a pouco. De volta pelo Canal 5, o programa Retrato Falado, o meu convidado de hoje, o biólogo geneticista Eli Vieira. Eli, em função do seu ativismo, você acabou, e você mesmo já mencionou isso nas redes sociais, você acabou recebendo ataques pessoais. A coisa saiu do plano profissional e foi para o plano pessoal. E como é que sua família lida com isso? Minha família lidou muito sabiamente, assim, no primeiro momento, minha mãe principalmente demonstrou preocupação, o meu pai só demonstrou orgulhos, ele ficou muito feliz com tudo isso. Bacana. Minhas irmãs também, sem problema algum, e houve apenas um caso de toda família tem seu fundamentalista, a minha também tinha o dela, e houve alguns atritos, mas nada muito sério. Entendo. E com relação à bancada evangélica, como é que tem sido a sua relação com eles desde então? Nós temos uma Constituição que diz que o Estado não pode subvencionar crenças religiosas ou privilegiar algumas sobre as outras, né? Nós somos um país muito diverso em crenças, né? De umbandistas a candomblecistas, a cristãos, a muçulmanos, inclusive, e ateus. E nós temos que fazer um ambiente que acolha a todos e não privilegie uma única forma de pensar. Então, eu acho que a própria existência dessa bancada é um desafio à democracia. Não que eu ache que ela deve ser enfrentada à força, mas a população tem que se conscientizar de que o voto de cabresto, tanto quanto o voto de cabresto é uma ameaça ou é algo que prejudica a democracia, que é um voto forçado, que é lá ameaçar o cidadão ou oferecer alguma coisa, comprar votos, tanto quanto isso é uma ameaça à democracia, também é uma ameaça à democracia o voto de cajado, que é vou votar porque é meu pastor, vou votar porque é minha fé. Não, dentro da sua igreja você pratica sua fé, mas fora da igreja, num país amplo e diverso, você pratica também a sua fé, mas num contexto plural, e para o contexto plural não ser conflitivo, é preciso haver a laicidade, que é a neutralidade do poder público, principalmente em relação às crenças dos cidadãos. Agora, Eli, você é um cara nascido no interior de Minas Gerais, de uma família católica, não é isso? Sim. Você desembocaria no ateísmo. Como é que foi esse percurso? Quando a gente fala ateu, as pessoas já pensam que a gente é bicho-papão, né? Mas sobre isso eu até quero falar daqui a pouquinho, porque geralmente, às vezes, faço uma ligação profundamente incorreta entre ateísmo e caráter ou falta de caráter. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Queria saber agora, por enquanto, a questão do seu percurso aí, de um cara nascido no interior de Minas, de uma família católica e que hoje é ateu. Como é que se deu isso? Não foi também algo traumático. Eu examinei os argumentos disponíveis por essa muito popular crença, né, da existência de um Pai Celestial, que é uma crença até bonita. Eu acredito que é uma coisa que faz bem a muita gente. Eu gostaria que fosse verdade, mas eu examinei os argumentos e julguei assim, racionalmente, que os argumentos não eram bons. Então, eu acho que, até em respeito aos milênios de pessoas que pensaram coisas diametralmente opostas ao que pensam os cristãos, eu acredito que a média que eu faço disso tudo é que provavelmente não há um ser desse tipo. E isso não me prejudica nos valores morais, inclusive cristãos da minha mãe, da minha família, eu tenho bem guardados
no coração, digamos assim. Sobre isso que eu quero falar agora. Você falou agora um pouquinho, disse agora um pouquinho de que o ateu é visto como um bicho-papão, qualquer coisa parecida com isso. É pelo fato de, às vezes, haver um engano quando fazem uma ligação entre o ateísmo e o caráter ou não? Como é que você vê isso? Essa ligação é feita rotineiramente, né? Inclusive, o apresentador José Luiz da Atena uma vez falou na TV que as pessoas que estavam ligando no programa dele dizendo que não acreditam em Deus estavam ligando de dentro dos presídios, mas isso é uma bobagem. Nós temos muitos exemplos de bons ateus no Brasil, inclusive. Niemeyer foi um ateu, o Betinho foi um ateu, foi um dos maiores filantropos que já viveram nesse país, o Betinho. Então, assim como também a Zilda Arnes, há tantos bons cristãos, e acho que só precisa entender que a crença é um modelo do mundo, como o mundo funciona na sua cabeça, como você vê o mundo. E eu não acho que isso necessariamente implica ter certos valores morais ou não. Inclusive, eu acho que ter uma visão mais objetiva e prezando por evidências e razão é mais benéfica em certos aspectos, quando você precisa entender certas questões morais. Eu acredito que moral também é uma questão de pensamento racional, muitas vezes. Eli, é fácil perceber pelo que você posta, pelo que você fala, que você é partidário do conhecimento, da ciência. Eu digo do conhecimento para não ficar estrito ou restrito ao campo da biologia. Você é um partidário do conhecimento. Você acredita que algum dia o conhecimento vai se sobrepor ao preconceito ou aos preconceitos, não importa quais forem esses preconceitos? Por um lado, é curioso que o preconceito ele é essencialmente algo antiético, né? Uma má decisão ética você tratar alguém mal por causa da raça, né? Da aparência, da cor da pele, da orientação sexual, da identidade de gênero, da origem e assim por diante. Por um lado, parece ser uma questão meramente moral. Mas o curioso que eu acho é que muitos preconceituosos, se não a maioria, usam factoides a respeito desses grupos. Então, inventam que os negros são menos inteligentes, por exemplo, que tinha o racismo dentro da ciência, né? Então, é um fato que isso não é verdade. Eu acho que quando você tem paixão pelo conhecimento, você quer saber se isso é verdade. E quando você descobre que não é, isso é muito importante. E mesmo outros factoides que preconceituosos inventam muitos factoides sobre como homossexuais se comportam, né? Sobre transexuais, por exemplo. Não acreditam que uma mulher transexual seja de fato mulher por ter um pênis, por exemplo. Quando até você pode estudar conhecimento científico a respeito que muitas vezes a mulher transexual, que é aquela mulher que nasceu com pênis, tem regiões cerebrais idênticas a mulheres que nasceram com vagina. Então, são mulheres no sentido mais íntimo da coisa, que está dentro da cabeça delas, inclusive. Mas, nesse sentido, você vê com otimismo o futuro, com relação à ideia de que conhecimento há de prevalecer ou não? Você vê com otimismo ou não? Eu vejo com otimismo na medida em que eu posso ver com otimismo o avanço da educação, né? Então, se fala muito em educação de uma forma demagógica, mas tudo o que eu venho falando sobre laicidade, por exemplo, se você é contra a laicidade, se você acha que no país tem que ser implantado um sistema de governo que é explicitamente cristão e que exclui os outros, mesmo que seja de forma indireta, você não é a favor do conhecimento. Você não é a favor porque quem é a favor do conhecimento sabe a própria falibilidade. E sabendo da própria falibilidade, é aberto então a que haja várias fontes de opiniões e propostas e elas compitam, se é que eu posso usar o verbo. Que elas possam competir? Possam competir entre si por um lugar ao sol. E o que deve decidir esse lugar ao sol é justiça, é evidência, é razão, inclusive, argumento. Eu acho que todos são bem-vindos no debate público e os preconceitos só vão retroceder na medida em que esse espaço público for de fato democrático, de fato aberto, de fato laico. Que as pessoas participem mais, não se faça tabu dos assuntos difíceis como aborto, como eutanásia, como orientação sexual. Não se faça tabu, que se faça argumento, que se tente... Não, eu penso assim, por que você pensa assim? Entendo. Porque a Bíblia diz isso. Não, mas eu não aceito a Bíblia como fonte. Você vai ter que me dar uma coisa mais racionalmente pura para eu poder compartilhar da sua opinião. Eu acredito que é esse esforço que as pessoas têm que fazer. Agora, Eli, você lida com questões éticas, étnicas, religiosas, sexuais. De onde é que vem esse seu ativismo? Eu acho que é tudo conectado, né?
saber mais sobre o mundo interno e externo. Quando você sabe mais sobre o mundo interno da humanidade que você tem e compartilha com as outras pessoas, você genuinamente quer que as outras pessoas tenham os mesmos direitos e privilégios que você tem. E quando você vê beleza mesmo no mundo natural, eu, quando era criança, brincava com formigas, com plantas, eu vi uma beleza incrível, eu sempre quis entender como funciona lá dentro. E esse senso de beleza permanece? Sim, permanece. Sem isso, a gente não vai para frente. É igual uma cenourinha balançando na frente da gente, como se a gente fosse uns burrinhos, a cenourinha tá ali na frente, é esse senso de maravilhamento com o mundo como ele é, e o mundo como ele é inclui as pessoas. E quando você quer entender as pessoas, eu acredito que você naturalmente desenvolve esse humanismo, essa curiosidade sobre como as pessoas são, e também é impossível você censurar o seu pensamento de como as coisas poderiam ser melhores para as pessoas. Eli, terminado o seu mestrado, você foi para Cambridge. Por que Cambridge? Cambridge é um lugar que transpira a história da ciência, né? Eu sempre fui muito interessado, não só em ciência, como em história e filosofia da ciência. Então, por que a ciência existe? O que difere a ciência de outros tipos de conhecimento? Que trilha foi preciso esse conhecimento navegar para estar como ele está hoje? Então, e Cambridge, em cada prédio tem um nome conhecido. Eu atravesso a rua, vejo animais que o próprio Darwin coletou com a assinatura dele, e muitos outros nomes. Newton tem um college lá em que ele lecionava. Por que Cambridge? Mas eu tinha isso, eu sabia do que era Cambridge, mas foi um acidente. Foi um amigo meu da graduação que me disse que tinha esse edital aberto. Eu estava terminando o meu mestrado em Porto Alegre, o edital está aberto para o doutorado pleno em Cambridge, e eu acho que tem tudo a ver com você. Aí quando ele disse isso, eu pensei no assunto e falei, você tem razão. É uma coisa difícil você decidir para um país novo, se adaptar a uma cultura nova, trocar de círculo social. Isso sempre é um processo um pouco difícil nos primeiros meses, mas assim como eu te disse que o maravilhamento mantém a gente indo na pesquisa, também esse interesse em história da ciência, por mais que às vezes a cidade possa ficar chata, porque é um lugar maravilhoso, mas durante as férias o pessoal some, vira uma cidade praticamente fantasma. Mas ainda assim, de estar lá, eu ainda tenho que me beliscar que eu realmente estou lá. Às vezes eu não acredito. Eli, sucesso para você e muito obrigado pela entrevista. Parabéns. Muito obrigado. Termina aqui mais uma edição do Retrato Falado, que volta na semana que vem. Até lá, valeu.